Bom dia para todos, uma ótima manhã para vocês que estão aqui nos acompanhando no segundo dia, né, do Masterclass IA para Educação Deep Learning com MATLAB. Meu nome é Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD, trabalho nesse campo do MATLAB aplicado, né, nas disciplinas acadêmicas. Então, espero que vocês curtam aqui, gostem do evento de hoje. Como ontem, né, assim como ontem, hoje também, o foco será em exercícios práticos, né, igual que nós fizemos ontem. Então, quem está com o MATLAB, né, para, executar, vocês podem já abri-lo, enquanto aqui estou vendo aqui que está chegando ainda os demais participantes. Aqui no chat temos o Andrews, né, o engenheiro aqui de aplicação que trabalha comigo também na parte de Edu, para dar o suporte para nós, tá? Está a Mariana também do time de marketing, dando suporte para nós também. Pessoal, o que a Mariana mandou para vocês foi o link aqui com os requisitos, né? Então, a estatística em Machine Learning Toolbox, Deep Learning Toolbox, Image Processing Toolbox, Computer Vision Toolbox, aí vem os pacotes que são os add-ons do MATLAB, tá? Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network e Deep Learning Toolbox Model for Google Net Network. Leandro, onde a gente acha esses dois add-ons aí que você falou? Aqui, pessoal, olha só. Em add-ons, tá? Se eu clicar aqui nesse botão do MATLAB, irá aparecer essa interface. Se eu digitar aqui, por exemplo, Google Net, que é uma das redes pré-treinadas que a gente vai utilizar, ele já lista aqui para a gente, é logo o primeiro, tá? Deep Learning Toolbox Model for Google Net Network. Aqui o botão de instalar para mim está indisponível porque já está instalado em minha máquina, então por isso que aparece aqui o botão de gerenciar, tá bom? Mas aqui para vocês, para quem não instalou esse pacote, vai estar como install, certo? Gente, eu também vou aproveitar, vou compartilhar com vocês os arquivos de hoje, né? Aproveitando aqui, que bom que tem muita gente logando aqui hoje também. Então, deixa eu compartilhar com vocês os dois exercícios que faremos hoje. Vamos lá. Exercício 3. Então, eu irei passar para vocês dois arquivos, tá? O primeiro é o exercício 3 propriamente dito, que é onde nós iremos fazer os exercícios. E o segundo arquivo, estou colocando tudo aqui no chat, tá bom? O segundo arquivo é uma pasta compactada chamada Digits Data. É esse que nós iremos também utilizar hoje no exercício 3, tá bom? Estão os dois aqui. Pessoal, então, vamos começar só recapitulando o que foi visto aqui ontem, aliás, né? Eu vou passar rapidamente aqui os slides, tá? Então, essa foi a nossa agenda. A gente falou um pouco do case aqui de sucesso do MATLAB, né? Eu procurei, aliás, colocar aqui o da Netflix, né? Ou seja, toda a parte de IA, de reconhecimento de padrões, né? Quando, por exemplo, eu estou assistindo só filmes de terror, tá? Um exemplo. De repente, o Netflix começa a indicar filmes de terror, séries de terror, né? Ou títulos semelhantes para mim. Então, ali tem um algoritmo de inteligência artificial desenvolvido em MATLAB, tá bom? Para fazer com que tenha aquelas recomendações, tá? Então, aqui a gente passou um pouco por esse case. Aliás, pessoal, eu vou fechar aqui igualmente a câmera, porque eu vi, assim que eu já
trouxe esses arquivos, eu já compartilhei minha tela, a barrinha aqui de internet começou a oscilar. Então eu vou fechar e depois eu torno a abrir a câmera, tá bom? Vamos lá. Então, vimos aqui também o case, né, da Netflix, as áreas, vamos dizer assim, as principais áreas onde eu posso aplicar IA com MATLAB, né, processamento de sinais, de imagens, em veículos autônomos. Aí nós vimos também os conceitos, né, o que que é IA, o que que é o machine learning, o que é deep learning, né, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Então, machine learning é quando nós, só para comentar basicamente, né, a diferença de um para o outro. Então, machine learning aliás, o deep learning é vamos dizer assim, um subcampo do machine learning, tá? No machine learning, nós precisamos ensinar o computador a realizar as tarefas, tá? Então, como eu preciso ensinar o computador, terá a interferência humana, certo? E quando eu falo em ensinar o computador, o que que seria isso? Seria, por exemplo, no caso de eu querer reconhecer essas imagens de um gato, de cachorro e de papagaio, certo? Então eu preciso apontar para o computador quais são as features, as características desses animais, né? Então, por exemplo, pode ser o formato das orelhas, pode ser o pelo, né? Pode ser o tamanho do animal de estimação. Então, eu tenho que apontar essas features, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Eu apontei aqui, tem círculos na cor meio laranja, então seria eu extraindo, dizendo para o computador: olha, esse contorno aqui representa um gato, né? Uma imagem que tenha essas features representa um cachorro, e uma outra imagem com essas features representa um papagaio. Então, eu aponto as features para o computador e, após isso, né, ele aprende, tá? E aí, se nós jogarmos novas imagens, ele vai saber o que é gato, o que é cachorro e o que é papagaio, de acordo com as features que eu extraí manualmente e falei para o computador, tá bom? E Deep Learning, gente? Alguém lembra de ontem que eu falei para vocês? Olha só, Deep Learning é a própria rede, o próprio computador, ele aprende por si só, ou seja, no caso aqui, poderia ser aqui animais de estimação igual na figura anterior, tá? Aqui imagine que são fotos de carros, né? Eu quero que ele reconheça o que é carro. Logo, eu forneço, né? Por exemplo, 1000 fotos de carros, ele vai aprender, extrair por si só as features do que é carro, né? Os padrões. E aí, quando, após o treinamento, eu inserir novos dados, ele vai reconhecer o que é carro. Então, reparem que aqui eu não precisei apontar as características para o computador do que é um carro. Ele mesmo, por si só, aprende. Tá bom? Então, essa daí é, vamos dizer assim, em linhas gerais, né, a diferença de machine learning e deep learning. E aí vem mais uma pergunta também que ontem nós nem comentamos aqui, né? Quando eu uso quando eu uso outro método? Depende, tá? Se for poucos dados, eu posso aplicar machine learning tradicional, né? Se for milhões de dados, eu já preciso de algo mais robusto, né? Uma técnica mais robusta. Então, eu utilizo deep learning. E aí também tem a ver, se são dados de imagens, de texto, de áudio, que normalmente nós utilizamos deep learning, tá? Dados assim, maiores, né? Mais pesados. Se eu tenho limitações de hardware também, tá? Eu tenho hardware muito limitado, então eu uso machine learning. Então tem uma série de requisitos que eu tenho que ponderar para decidir se eu uso machine learning ou deep learning. Bom, seguindo aqui, pessoal, vimos aqui também as redes neurais, né, os modelos de deep learning, tudo em deep learning é feito através, a base aqui é feita, né, toda essa parte de reconhecimento, de classificação, são as redes neurais, os
responsáveis, tá? Por isso, né, por essa, realização, de tarefas, tá? Então todo o funcionamento, né, dessa técnica é devido às redes neurais. Vimos também as redes pré-treinadas disponíveis, tá, que inclusive são compatíveis, né, com o MATLAB. Vimos também que a gente consegue importar frameworks externos ao MATLAB, e depois trabalhar, juntamente com os algoritmos do próprio MATLAB. Então, pode ser o TensorFlow, eu consigo importar, pode ser o PyTorch, eu consigo também trabalhar com esses frameworks dentro do MATLAB, tá bom? Vimos também o conceito de transfer learning, né, que em linhas gerais, eu não, quando eu quero treinar novas classes, tá, e a rede já tem uma classe já definida, já treinada, então, por exemplo, imagine que essa rede aqui que vocês estão vendo, ela reconhece carros, porém eu quero que ela agora reconheça, como está aqui na foto, navios, né, barcos. Então, como ela já sabe, mais ou menos a grosso modo, né, as estruturas, as características genéricas, né, dos veículos, né, do que eu quero reconhecer aqui, tá? Então, eu treino só as últimas camadas com essas novas imagens, tá? Eu extraio a camada aqui já usada, coloco novas camadas e aí eu começo a colocar nessa rede novas imagens agora referente a veículos marítimos, tá? E aí ela consegue, né, logicamente, vou ter aqui um menor tempo de treinamento, né, porque, vamos dizer assim, o básico ela já sabe, ela quer saber, ela apenas eu quero treiná-la para reconhecer um novo tipo de veículo, né? Então, eu insiro menos imagens, logicamente, o treino é mais rápido, tá? E aí ela passa a reconhecer o que é barco e o que é carro, né? Então, eu simplesmente reaproveito já redes neurais pré-treinadas, excluindo as últimas camadas, inserindo novas camadas e jogando uma nova classe de dados, tá bom? Então, vimos aqui, inclusive veremos na prática hoje esse conceito de transfer learning, tá bom? E aí, vamos para os exercícios também do MATLAB, assim como fizemos ontem. Vou começar aqui abrindo o MATLAB. Então, provavelmente nesse arquivo que estão com vocês, vocês estão vendo esse exercício aqui, tá? Deep Learning com aplicativos MATLAB, tudo focado ainda, né, na classificação de imagens, tá? Que é o nosso foco aqui principal. Então, vamos começar. Pessoal, então, deixa eu, aliás, aumentar um pouquinho, né, aqui o zoom, para vocês verem melhor. Aqui é o mesmo, assim, processo de ontem, né, esquema de ontem. Vamos apenas preenchendo as lacunas aqui para colocar, os códigos. Então, ele dá uma breve introdução aqui, né, que este exemplo mostra como criar uma rede neural convolucional simples para classificação de imagens, né, através de Deep Learning, usando o aplicativo Deep Network Designer. Então, esse aqui é um recurso muito interessante no MATLAB, que além de eu conseguir trabalhar com linhas de código, eu posso também utilizar aplicativos para fazer a mesma coisa, gente. Aí é muito mais fácil, tá? A gente vai ver aqui mais para frente. Então, no caso aqui, ele quer reconhecer dígitos, né, esses números, tá? É para isso que eu vou treinar aqui a rede, tá bom? Então, vamos começar, lembra, o mesmo fluxo de trabalho, né? Sempre fazendo, o pré-processamento dos dados. Então, vamos começar aqui carregando os dados da imagem, tá? Ele fala assim que o conjunto desses dados, desses dígitos, tem 10 classes, né? Logicamente, são números de 0 a 9, por isso que são 10 classes, 10 tipos,
tá? E cada imagem nesse conjunto de dados tem 28 por 28 por 1. Isso aqui, na verdade, pessoal, são as dimensões da figura, né? Lembra que eu falei ontem para vocês que a camada de entrada da rede tem que ter a mesma dimensão dos dados, né? No caso aqui da nossa imagem. Então, aqui eu tenho, né, no caso, número de Leandrão, linhas. Sim, tem um ruidinho no teu áudio aí, você poderia dar uma verificada se tem alguma coisa um ruído, tá? pipocando, é um ruído. O pessoal tá falando Deixa eu aqui. ver aqui. Deixa eu desconectar o fone, gente, e conectá-lo Perfeito. de novo, tá bom? Obrigadão, Deixa eu Leandro. ver aqui, senão eu vou ter que trocar. Vamos ver agora. E aí, pessoal, está tudo ok? Tudo ok. Se tiver de novo, eu te sinalizo, tá? Obrigadão, Leandro. Tá tudo jóia ainda? Consegue me escutar bem? Tá Tudo com jóia. ruído ainda? Tudo jóia. Se tiver corrido novamente, eu te Tá, aviso, tá? Obrigadão. tá certo. Legal, gente. Então vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, né? Então aqui nós temos as dimensões. Então o número 28 que está aqui, né? 28 por 28 quer dizer o quê? O número de linhas, tá? Então, na verdade, eu tenho a altura, né? Que é o número de linhas. Então eu tenho aqui os pixels, tá? Aqui, mesma coisa, porém agora ele refere-se à largura, né, que na verdade é o número de colunas, também pixels, e o último número aqui é o número de canais, tá? Na verdade, ele vai indicar se a imagem, né, resumindo, está colorida ou não. Como ele está 1, então quer dizer que eu tenho uma imagem aqui em tom cinza, né, em escala cinza, tá? Se fosse o número 3, seria aquele padrão RGB, né, de vermelho, azul e verde, tá? Então, esse último número refere-se ao número de canais, né? Que tem a ver aqui com a cor da imagem, tá bom? Então, tá aqui as dimensões, né? Dos dados. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos extrair o conteúdo do arquivo zip que eu passei para vocês, tá? Então, para isso, vamos colocar aqui a função. Aqui a gente nem precisa extrair, nós ontem, no exercício de ontem, a gente extraiu direto na pasta, né? Aqui nesse outro exercício, para mostrar para vocês que eu consigo também trabalhar no MATLAB com arquivos .zip direto, tá? Consigo extrair já dentro do prompt de comando. Então, olha só que interessante. Eu coloquei assim a função unzip digitsdata.zip. Notem, pessoal, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tem que estar na mesma pasta, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, exercício 3, tá? Eu criei uma pasta chamada exercício 3 e lá dentro eu coloquei o seguinte, ó, o exercício que estamos fazendo agora, tá? E a pastinha aqui, digits data. Então, os dois arquivos que eu passei para vocês aí no chat tem que estar na mesma pasta, tá bom? Então, legal, colocamos aqui, né, a primeira linha de código, né, que justamente ele vai extrair o conteúdo do arquivo zip, que é onde que estão essas imagens que eu quero classificar, tá? Depois, pessoal, vamos criar agora um Data Store, né? Lembra onde que eu falei do Data Store? Então, o Data Store no MATLAB, imagina que ele é um ponteiro que quando eu estou trabalhando com diversos conjuntos de dados, por exemplo, diversas imagens, eu não vou pegar tudo de uma vez e trazer aqui para a memória do MATLAB, tá? Eu vou pegar uma e vai processar. Ele vai pegar a seguinte e vai processar. Depois ele vai pegar a terceira e vai processar. Como se fosse, né, uma estante e eu pegando lá os livros, né, que eu quero ler. Não tudo de uma vez, mas um de cada vez, tá? Então é a mesma coisa que ele vai fazer aqui com os dados, tá? Para quê? Para não lotar aqui, né, encher aqui a memória do MATLAB, a memória também do computador, tá bom? Então, ele vai pegar cada dado por vez, tá? Então, vamos aqui criar o data store dessas imagens do arquivo zip. Então, olha só.
Eu ainda não executei esse trecho do código, tá? Vamos executar depois, vamos colocar primeiro essas linhas. Então, eu estou chamando aqui a variável IMDS, a função para criarmos o data store de imagens, tá? Depois, vamos chamar aqui o arquivo onde está essas imagens que eu quero criar no data store, vírgula, vírgula é após aqui o aspas, né? 3 pontos, porque eu quero continuar essa linha, pessoal, do código aqui embaixo, ó, tá? Por isso que eu coloquei os 3 pontinhos ali, ó. Aqui eu vou colocar para ele inserir diretórios, né? Igual a true. Então, eu só estou organizando, né? Aqui é folders, aliás, ó. Subfolders. Mais uma vírgula. 3 pontinhos, que eu vou continuar o código na linha de baixo. E os rótulos das imagens. Eu quero que ele extraia, né? Desse diretório aqui que está com as labels, folder names. Legal? Então, eu criei aqui o data store com as imagens, né? 2 pontos, tá bom? E por último, né? Criar uma lista das categorias em um categorical array, né? O tipo de dado aqui do MATLAB categorical array. Então, vamos lá criar aqui também essa listinha que eu vou chamar de class names igual a categories. Vamos chamar aqui o data store com as imagens e os seus respectivos rótulos, tá bom? Ponto e vírgula também. Cadê o ponto e vírgula aqui? Aqui, ó. Joia, pessoal. Então, temos aqui 5 linhas, né? As 5 linhas iniciais. E aqui ele fala também, né? Divida os dados em conjuntos de dados de treinamento, validação e teste. Use 70% das imagens para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. Então, dessas imagens, pessoal, vamos pegar nessa proporção, tá bom? Treinamento, validação e o teste da rede, tá? Então, vamos dividir agora esse conjunto de dados, né? Então, para a gente não perder o raciocínio. Importamos a imagem para o MATLAB. Dessas imagens, criamos o Data Store, tá? Classificamos, né, essas imagens dentro do Data Store, né? Aliás, criamos uma lista lá de categorias, tá bom? E agora, essa pastinha nós iremos dividir entre dados de treinamento, validação e teste nessa proporção que está na tela. 70 de treinamento, 15 validação e 15 para teste, tá bom? Toda a rede, né, a gente tem que fazer, né, vamos dizer assim, dividir os dados em treinamento, validação e teste, tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido também, né? Porque a ideia é que vocês acompanhem, né? Eu falo um pouquinho mais devagar também. Os dados de treinamento, né? Logicamente, a rede irá aprender a partir desses dados, tá? Depois, com os dados de validação, né? A gente
consegue avaliar o desempenho da rede durante o treinamento, tá? E, por fim, os de teste é para avaliar o desempenho final do modelo, tá? Depois que ele foi totalmente treinado, tá bom? Vamos dividir então? Então, vamos chamar aqui de essa variável, né? IMDS de dados, IMDS train, os dados de treinamento, IMDS validation e, por fim, IMDS dados de teste, certo? Essa função aqui é split it label, né? Na verdade, ela vai dividir o data store de imagens, tá? Em 3 novos data stores, né? Por que 3, Leandro? Um para treinamento, outro para validação e outro para teste, tá bom? Então, vamos colocar aqui a função, ó, split it label, IMDS, né, que são as variáveis. Então, aqui eu quero a primeira, né, o de treinamento em 70% dos dados, depois 15 para validação e os 15 para teste. Aqui, pessoal, o randomized, né, para ele pegar os dados de forma randômica, né, essas imagens, tá? Não tem uma sequência, né? De vírgula aqui ao final. Só recapitulando, né, que eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui referente ao arquivo digits data, né? Então aqui, pessoal, ele tem que estar na mesma pastinha, tá? Do exercício que a gente está fazendo agora, né? Então, no caso aqui, eu criei o seguinte forma, né? Exercício 3 a pasta, e lá dentro o digits data.zip e esse arquivo .mlx do MATLAB que estamos trabalhando, tá bom? Vamos continuar então aqui. Eu vou executar essa parte do código, gente. Vamos ver se run section. Tá executando. Então, prontinho. Essa primeira seção do código, né? Ele já que a gente está manipulando aqui, né? Os dados, ele já executou. Bom, segunda parte. Defina a arquitetura da rede. Legal. Então, fizemos aqui toda a parte, né, de pré-processar os dados iniciais. Agora vamos montar a nossa rede, tá bom? Ontem, nós usamos uma rede pré-treinada. Hoje, nós iremos montar uma do zero, tá? Desde o início, tá bom? E vamos treinar também. Olha só, pessoal, que legal. Então, aqui, ó, eu vou usar o seguinte aplicativo, ó. Só digitar assim, ó, Deep Network
Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Ah, ele apareceu até aqui já. Deep Network Designer. Se eu clicar aqui para executar, ele vai abrir o aplicativo para a construção de redes. Então, vocês vão ter que ver uma tela mais ou menos com essa interface, tá? Vamos começar pegando aqui o primeiro modelo, né, que é o modelo em branco. A gente vai selecionar aqui a opção botãozinho New. E aí a gente vai ver essa tela aqui, ó. Tem outra forma de abrir aplicativos no MATLAB? Tem. Poderia ser também por aqui, olha só. Barra Apps, né, a guia Apps. Aqui estão os aplicativos do MATLAB, no nosso caso, seria este aqui dividido, né? Aqui, aliás, essa tela é dividida por aplicações, né? Então, por exemplo, aplicativos para sistemas de controle, aplicativo para processamento de sinais, para robótica. No nosso caso, é Deep Learning, certo? Então, esse aqui é o mesmo aplicativo que nós estamos utilizando e o que foi chamado pelo prompt do MATLAB, né? O Deep Network Design. Bom, então, é uma outra forma também de abrirmos o aplicativo. Legal, gente? Então, deixa eu ver se... Vamos, então, continuar. Então, olha só, pessoal. Então, aqui eu tenho três principais, vamos dizer assim, layouts, né? O primeiro aqui é onde encontram-se as camadas da rede, né, que eu quero desenvolver. Eu vou arrastá-las para esse segundo quadrante, tá bom? Manipulá-las ela aqui. Deixa eu aumentar a tela. E aqui, no fim, são as propriedades de cada camada. Aqui em cima, nessa barra de ferramentas, tem alguns recursos, tá? Nós iremos utilizar apenas esse aqui. O botão está apagado ainda porque a gente não desenvolveu nada aqui embaixo, tá? Então, tem um botão aqui para análise e para exportar. Esse aqui, ó. Então, vamos começar, pessoal, desenvolvendo aqui a rede. A primeira camada que eu preciso é a Image Input Layer, que é esta daqui, ó, camada de entrada, ó. Então, eu vou clicar com o botão aqui do mouse, o botão esquerdo, e vou arrastar aqui, ó, para a parte central e soltar. Certo? E aí vem a pergunta, né? O que que a gente precisa fazer logo de início, né, quando nós estamos trabalhando aqui com redes neurais? Definir, ver se está compatível o tamanho da camada de entrada, as dimensões da camada de entrada com as dimensões, no caso aqui, da imagem, tá? Como é que era a dimensão da imagem que nós vimos logo acima, lá no exemplo? Lembram? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Não era 28 por 28 por 1, né? A altura, a largura e o número de canais, né? Então, esse mesmo parâmetro a gente tem que colocar agora dentro da primeira camada aqui, dentro do aplicativo, olha só. Então, a primeira camada selecionada em propriedades, ó a dimensão que está aqui no input size, ó, 227, 227 e 3, né? Não é isso que nós queremos, não. Então, olha só, vamos colocar a seguinte forma, ó, 28, né, referente à altura, 28 largura, e o número de canais, né, que tem a ver aqui com se a imagem é colorida ou não, igual a 1. Então, 28, 28, 1.
Esse campo aqui que eu estou alterando chama Input Size. Pessoal, vocês conseguiram chegar até aqui, até o aplicativo, tranquilo? Então, simplesmente, né, ou vocês podem abrir fora do MATLAB, né, dentro da guia app, ou aqui dentro do prompt, tá? Eu digitei assim, ó, Deep Network Designer. Eu vou até deixar um pouquinho também essa linha aqui de cima, né, para vocês completarem, né, se alguém não conseguiu completar, tá certo? Legal. O Alexandre está falando referente aqui é o Deep Network Designer, né? Provavelmente, Alexandre, porque ele abre duas telas, tá? A segunda tela que ele abre é uma tela para a gente conhecer, aliás, desculpa, para a gente selecionar uma rede do zero, tá? Que ela está como Blank Model, Blank Network, aliás, tá? Então, eu vou fazer de novo, gente, tá? Abrindo aqui o aplicativo, tá bom? Deixa eu fechar esse aqui, ó. Então, olha só. Eu vou executar aqui parte do código, né? Esse comando, Deep Network Designer, Run Section. Aí ele vai ter que abrir essa interface, e ele abre duas telas, na verdade. Então, essa primeira, ó, temos que escolher aqui uma rede do zero, né? Que está, ela tem o nome aqui como Blank Network, tá? E apertando aqui o botão New, ele vai gerar aqui um espaço de trabalho vazio, né? E é aqui que a gente vai começar a manipular as camadas, tá bom? Então, a primeira que a gente precisa é a Image Input Layer, tá? Eu cliquei nela, arrastei para cá, ó. E o que foi que eu fiz logo após isso, né? Eu alterei as suas dimensões para ficar de acordo com as dimensões das imagens, né? Dos meus dados, ó. Então, é 28, 28, isso dentro do campo Input Size aqui, ó. E 1, tá bom? Vamos aqui para a segunda camada, então. As próximas que eu preciso a segunda, aliás, é a Convolution 2D Layer. Ela está bem aqui embaixo, ó. Convolution 2D Layer. Clicou com o botão esquerdo e arrastou aqui no diagrama, ó. Então já está com duas camadas a minha rede, certo? Se eu quiser conectá-las também, né? Reparem que aqui eu tenho, se eu passar o mouse, aparece como se fosse um círculo, né? Escrito saída. Então, dessa saída, eu tenho que ligar aqui na entrada da próxima camada, né? Que está escrito aqui entrada. Então, olha só, botão esquerdo, ó. Vou arrastar aqui, né? Ele forma como se fosse uma setinha, tá? Botão esquerdo pressionado do mouse e vou chegar até a entrada da próxima camada, olha só. Né, para quem trabalhou e trabalha no Simulink, mesma coisa, tá? É só pegar a setinha e arrastar de um para o outro. Próxima camada, ela se chama Batch Normalization Layer. Aí aqui, pessoal, uma dica, tá? Essas camadas estão fáceis aqui de localizar porque são as primeiras, né? Porém, aquelas camadas mais ocultas, eu posso procurar aqui no campo de busca, ó, Filter Layers. Essa daqui ela se chama Batch Normalization Layer. Então, só colocar o primeiro nome, ela até apareceu aqui já para mim, ó. Batch Normalization Layer.
Trazer ela para cá também, ó. Então, vou falar aqui de novo os nomes, né? A primeira é Image Input Layer, a segunda é a Convolution 2D Layer e a terceira, Batch Normalization Layer. Mais uma camada. Agora, nós precisamos da ReLU Layer, tá? Então, eu digitei lá só, aqui no campo, né, embaixo do Layer Library, o nome da camada que eu quero, só o primeiro nome, ela vai aparecer logo aqui, ó, ReLU Layer. Mesma coisa, botão esquerdo do mouse, arrasta até o diagrama central. Aqui a gente já consegue fazer, né, as conexões das camadas. Mais uma. Agora chama Fully Connected Layer. Vou ali. Connect Layer. Mesma coisa, botão esquerdo do mouse, arrasta até o diagrama e solta o botão do mouse. Aqui é a nossa primeira rede neural aqui sendo montada do zero, né? Desenvolvida do zero. Aqui, pessoal, o parâmetro já está igual, né? Output size, ele pede aqui no exercício para verificar se é igual a 10, realmente está igual a 10, tá bom? Por que, Leandro, é 10? Porque não são 10 classes, lembram lá no enunciado, né? Estou trabalhando com classes de 0 a 9, né? Que representam os dígitos. 0 a 9, 10 classes, então, obviamente, aqui em output size, eu tenho que ter o número 10, né? Referente às 10 classes que estou trabalhando aqui, né? Que é a classe do 0 ao 9, os dígitos de 0 a 9. Última camada, soft layer. Só digitando aqui soft. É a softmax layer. Tem várias, aqui ó, já apareceu aqui embaixo, ó. Camada de saída, ó. Softmax layer. Vocês terminam. Nós fizemos aqui, né? Foi simplesmente desenvolver do zero. Ontem nós usamos rede pré-treinada, né? Mas hoje não. Hoje começamos aqui do zero, montando aqui a nossa rede neural. Tá bom? Pessoal, provavelmente, tá? Já dependendo da versão do MATLAB que vocês estão utilizando, ó, eu vou voltar um pouquinho, tá? Qual é o próximo passo agora? É clicar aqui, uma vez desenvolvida a rede, e a gente executar aqui a análise dela, tá? Para ver se tem um erro. Tem versão do MATLAB que ele vai pedir mais um add-on. Aí vocês, ô, Leandro, mais um add-on. Tá, tem versão que vai pedir, tá? Então, se pedir, ele já vai abrir a tela falando que você precisa instalar. Lá mesmo ele vai te direcionar. O add-on, tá? Que talvez não peça, tá? Depende da versão que vocês estão utilizando. É este daqui, ó. Deep Learning Toolbox Model Compression Library, tá bom? Então, pode ser que, dependendo da versão que vocês estão utilizando, pode ser que ele peça, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Caso ele... É a mesma coisa, para instalar igual o Google Net, AlexNet, é rapidinho também, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe, tá? Eu vou até jogar esse link também aqui no bate-papo, né? Caso lhe peça, vocês já fiquem aí com o link, porém, o MATLAB, nessa própria tela, ele vai dar uma mensagem que precisa instalar e aí ele te guia nesse processo. Então, eu vou analisar aqui a minha rede.
Deixa eu abrir aqui no arquivo, ó. Analyze. Então, aqui ele mostra, lembra daquela figura que que a gente plotou ontem, né? Referente à rede, acho que era no exercício 2, né? Ele fazia uma análise da rede, de toda a arquitetura, podia ser por comando no prompt do MATLAB ou por meio dessa interface gráfica, né, que eu acho que é muito mais intuitiva, explicando aqui cada uma das camadas, o nome, o tipo, né, a arquitetura aqui do lado. Então, foi isso que nós fizemos, tá? Reparem que aqui ele dá como 0 erros, 0 aviso de atenção, então está tudo ok, tá? Com a minha rede, né? No caso aqui, ele até aponta que tem 6 camadas, que foram essas 6 que colocamos aqui no diagrama central. Legal? E agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai salvar na Workspace, tá? Armazenar na Workspace essa rede recém-criada, tá? Para isso, a gente precisa selecionar esse botão aqui, ó, Export. Então, vou selecionar aqui o Export. Então, pessoal, o que que nós temos aqui, né? Foi exportado, e inclusive ele até deu um nome no arquivo, né? O net underline 1 para Workspace, né? Ele já armazenou essa rede que criamos lá na Workspace do MATLAB, então agora a gente já consegue trabalhar com ela, tá? Já está criada, tá bom? Vamos voltar ao exercício, então. Então, uma vez definida a arquitetura da rede, tá? Vamos agora especificar as opções de treinamento, né? Os parâmetros aqui de treinamento. Então, aqui, pessoal, embaixo aqui do campo, né, especificar as opções de treinamento das redes, eu vou colocar Options, Train Options, né, para especificar todas as opções aqui de treinamento que eu preciso, tá? Aspas duplas aqui, SGDM, 3 pontinhos, né, para continuar na linha de baixo. O número aqui de épocas, né? Deixa eu colocar aqui max. 4. Vou chamar aqui, lembram dos dados, né, de validação. Usados aqui também durante o treinamento. Então, validation data. Três pontinhos para continuar na próxima linha.
Então, são todas as opções, né, que eu consigo definir antes, aliás, do treinamento, né? Então, validation frequency. Depois do documento eu deixei um link, né, chamado Experiment Manager, tá? Ele fala mais um pouco, né, a respeito como definir essas opções de treinamento, tá bom? Ele explica um pouquinho mais em detalhes. Neste caso aqui, iremos adotar essas condições. O MATLAB até ajuda, né? Quais são as melhores condições, as mais otimizadas para trabalhar com a sua rede. Training progress, vírgula. Também aqui 3 pontos para continuar na linha de baixo. Vai acabando as métricas. Aqui, pessoal, esse é o código, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Aliás, esse código refere-se, né, às opções de treinamento, tá bom? Esse SGDM, né, na verdade, aliás, é bom até falar um pouquinho, né? Essa primeira linha, pessoal, a linha 14, na verdade, é para definir, né, o otimizador usado durante o treinamento, tá? Então, aqui, no caso, seria esse SGDM, né, que significa, em português, gradiente estocástico com momento, tá? Então, a primeira linha aqui, aliás, a linha 14, é definir o otimizador, né, para trabalhar com a rede. Depois, aqui definimos na outra linha o número máximo de épocas, tá? Leandro, o que são épocas? Na verdade, as épocas são as iterações, né, sobre o conjunto desses dados de treinamento, né? Por exemplo, eu insiro o dado, aí a rede fez a leitura, essa é uma época. Insiro novamente os dados, ela vai fazer uma nova leitura, um novo treinamento, segunda época, né? Mais um terceiro dado, ela vai ler e vai treinar. E aqui é o 4, né, que eu defini como último, para receber esses dados, né, e treinar. Então, cada vez que eu jogo dados na rede, né, quando ela faz essa interação entre rede e dados para treinamento, se chamam épocas, tá bom? Aí aqui nós temos também, né, na linha 16, os dados, né, de validação, usados aqui para avaliar o desempenho, como a gente viu antes, né? Falei um pouquinho antes. Depois nós temos também a frequência, né, de validação que eu coloquei igual a 30. Aqui ele Léo, vai usar. Leandro, O Leandro, falei. só para apontar aí com antecipação, acho que na linha 18, a variável plots, Ah, vai ser plots, né? tá. Tem um E aqui, né? É sem o E, Legal, isso. Só para legal, gente. apontar antes de você rodar, e acho que na linha 20 também, Linha 20. verbose, acho que um V maiúsculo, Ah, tá. Legal, só Deus. para já Bem apontar. lembrado aqui. A gente digita aqui na pressa e Perfeito, acaba passando. Legal, isso mesmo, tra- Deus. Valeu. tranquilo. Então, a gente temos aqui, né, a frequência de validação, né? Igual a 30. Que, na verdade, essa frequência ela vai ser utilizada, né, para acompanhar o desempenho ao longo do treinamento, tá? E por último aqui, né, temos também os plots.
onde ele vai abrir a janela gráfica mostrando a curva de aprendizado, isso é muito legal. Assim que a gente dá aqui, né, executar o modelo, a gente vai ver a rede sendo treinada por forma de gráficos, tá? Temos também aqui na linha 19, a métrica usada para avaliação, né? Foi definida como Tá bom. acurácia, ou seja, oi, Andrews. Oi? Opa, desculpa. Ah, então, foi definida como acurácia, né, que é a porcentagem de previsões corretas, útil para problemas de classificação, essa métrica acurácia. E a última linha aqui, verbose igual a false, né, mas para desativar aqui mensagens, tá? Durante o treinamento, tá bom? Então, vamos executar aqui, pessoal. Vou rodar só essa seção de código, tá? Run section. Então, aqui já estão setadas, né? Estabelecidas as condições de treinamento, tá? Lembrando que, né, para ter mais, assim, mais informações sobre cada um desses parâmetros, tá? Tem aqui o link. E agora, uma vez estabelecidas as condições, vamos treinar a rede, certo? A função em questão chama trainnet, tá aqui, numa cor azul. Então, vamos colocar agora o algoritmo. Linha de código, né? Net igual a train net IMDS. Vou pegar aqui o que, né? Os arquivos de treino, olha só. Lembra os dados que a gente dividiu, né, em treino, então, pegando aqui as opções de treino, dividimos isso lá no comecinho do exercício, net-01, que é o nome da rede que eu quero treinar. Vamos utilizar aqui a perda de entropia cruzada, que eu já vou explicar o que é isso. Deixa eu só terminar aqui. E options, né? Deixa eu aqui na tela para vocês. Então, essa função, pessoal, né, de perda de entropia cruzada que estamos utilizando aqui, cross entropy, tá? É uma função de perda que é muito utilizada, aí, comumente utilizada em problemas de classificação, que é o nosso caso, né? Nós estamos classificando imagens, especialmente quando utilizamos redes neurais de Deep Learning, tá? Então, na verdade, ela mede o quão distante está a distribuição de probabilidade prevista pelo modelo em relação à classe verdadeira, à classe real. É a porcentagem aqui. Então, o que que nós temos que verificar, né? Quanto menor for essa função, né, a entropia cruzada, melhor será a precisão do modelo, né? Melhor o modelo, ele vai, assim, predizer, né, prever com mais acurácia, tá? Aí, a gente está utilizando, como eu disse, por ser um problema de classificação, né, comumente usada, né? Então, por isso que a gente adotou essa função aqui dentro, tá bom? O options aqui, pessoal, na última parte do código, é referente às opções de treinamento, né? Então, olha, o que que esse código está dizendo? Ele vai armazenar na variável net, o que será treinado, né, pela função trainnet,
usando os dados de treino, nessa rede aqui que criamos, net_1, usando essa função e pegando também aqui em cima todas as opções de treinamento. Legal, pessoal? Vamos executar aqui também para ver o que acontece? Olha só. Aqui embaixo também eu coloquei uma observação, né? Explicando aqui um pouquinho mais o que é entropia cruzada. Igual que ele fala aqui, acho que esse último trecho já sintetiza tudo, né? A diferença entre previsão do modelo real e a verdade, né? O modelo real, né? A predição com a realidade, tá bom? Qual é essa relação, né? Vamos lá, executar? Então, run section. Justamente ele vai demorar um pouquinho, né? No meu caso aqui, principalmente na parte de teste, ele vai usar, né? Se a máquina estiver disponível, a máquina de vocês, se ela tiver uma GPU, automaticamente o MATLAB também vai acessar essa GPU para testar a rede, tá? Então, olha só aqui o gráfico, né? Como eu falei para vocês, que ia aparecer, mostrando aqui a precisão, os dados de validação e os de treinamento. Progresso está aqui marcando, né? Nessa barrinha. Olha só o número de épocas que definimos. Máximo 4, né? O número de iterações, né? Tem diversas aqui. O hardware, aliás, aqui ele até parece que ele usou aqui a minha GPU, tá vendo? Ó? É para fazer essa parte aqui aliás, foi a parte de teste, né? Aliás, de teste não, de treinamento já, né? Teste vem logo após, tá bom? Talvez a máquina de vocês possa demorar mais um pouquinho. Depende aqui, né, das configurações de máquina também. Mas a rede já está treinada, tá? Inclusive, ele plotou até o gráfico aqui, né? Precisão de treinamento, precisão de validação, as duas perdas. Legal. Então, treinamos. Olha só, vamos montar aqui o raciocínio, a linha de raciocínio, né? Abrimos lá o aplicativo Deep Learning Designer para desenvolver um modelo do zero de uma rede neural. Chamamos esse modelo de net_1, tá? Depois disso, definimos as opções de treinamento, fizemos o treinamento utilizando os dados que separamos lá no início, que é destinados a treinamento. Agora nós iremos fazer teste, tá? Só. Aqui, inclusive, eu utilizei duas novas funções, né, para isso, que são a mini_bat_predict e score_to_label, tá? A primeira ele vai fazer aqui, ele vai testar a rede neural e fazer previsões, né? Através dessa função mini_bat_predict. E a segunda, eu vou converter os scores, né, as pontuações, em rótulos, tá bom? Essa segunda função, score_to_label. Aqui, pessoal, eu deixei pronto até para a gente ter mais um tempinho para fazer o quarto exercício, né? Então, aqui é só executar o código, tá? Porém, eu vou explicar o que é cada uma dessas linhas. Eu até coloquei já comentários. Então, a primeira linha, né? A scores igual a mini_bat_predict, net e MDS test. Na verdade, ele vai realizar as previsões naquele conjunto de dados que separamos para teste, tá bom? Ele pede isso aqui no enunciado, né?
Depois a segunda linha, que está aqui na 27, ele vai, na verdade, Y-test igual scores to label, né? Scores class names, ele vai converter os scores em labels, tá? As pontuações, né? Aí aqui, pessoal, ele vai, aliás, vou até executar já esse código, run section. Depois, ele vai calcular, vai pegar os rótulos reais do conjunto de teste por meio desse outro aqui, dessa outra linha de código, a 29, né? T-test igual a imdstest.labels. Para quê? Para calcular a precisão nesse conjunto de dados que está aqui embaixo, né? Ele calculou essa precisão aqui, ó, 96%. Bom, então é essa a função que a gente está utilizando, a min, né? Eu chamei aqui de variável accuracy. E aí, aqui nessa última parte, estou visualizando, né, algumas dessas previsões que eu fiz, aliás, que esse algoritmo fez, né, por meio dessas linhas aqui, tá? Então, a visualização dela está aqui embaixo, né? Olha só, será que foi correto? Ó, ele prevê que esse daqui é o 5, realmente é o 5, né? Esse daqui ele está lendo como esse algoritmo como 9, é o 9. Aqui como 5, aqui também está 5, legal. 0 e 0. Ele está lendo como 3 e realmente aparece para a gente como 3. Ele lê esse outro aqui como 6 e realmente é um 6. 3, 3, 7, 7, 0, 0. Então, bateu, né? Tudo que ele fez aí a predição, né, que ele leu, realmente é o que está na imagem, tá? Então, acabamos aqui de desenvolver a nossa primeira rede neural do zero e fazer uma classificação de imagens. Olha só a diferença do exercício de ontem. Ontem nós usamos uma rede pré-treinada, né? Aqui começamos do zero, tá bom? Olha só o que acontece, né? Se eu dar de novo aqui, aplicar aqui de novo, para ele executar o meu script, ele vai mudar aqui, pessoal. Ele vai alterar aqui os números que ele fará a leitura. Olha só, ele já inclusive acessou aqui o aplicativo, a rede neural. Eu acho que eu nem precisava executar tudo, acho que só aquela última parte, né, para ele jogar os dados de teste na rede, né? Aqui ele vai treinar de novo aqui, mas tudo bem. Eu só precisava executar a última parte do script, que é quando eu jogo os dados de teste, né? Então, treinou. Olha só. Novos números, né? Aqui o computador está falando que é um 3. Realmente a figura é 3. O mesmo aqui vale para o 8, para o 1, para o 7. Tem mais um 7, para o 5, para o 3, para o 0 e para o 6. Tá? Então, inclusive, olha só, eu fiz um novo treinamento da rede, né? E olha a acurácia agora, pessoal, 98%, ó. Tava 96, né? Então, quanto mais eu jogo dados, mais eu treino, maior será a precisão da rede. Legal, gente? Então, vocês viram que interessante no MATLAB, né? Ora, foram poucas linhas de código e ainda por cima eu utilizei um aplicativo, né? O fluxo foi parecido com o de ontem, ou seja, sempre começa com eu preparando os meus dados, né? Aí já definimos a rede, toda a arquitetura, fizemos aqui o treinamento, respeitando as opções de treinamento e testamos no final a nossa rede. Está aqui o resultado final.
Ricardo faz uma observação importante, é isso mesmo, Ricardo, é por causa lá em cima a gente colocou, né, para ele ser randômico, por isso que ele está pegando agora, números em outra ordem, em outra sequência, tá? É justamente isso, né, nós citamos lá em cima no código, tá bom? Então por isso que ele pegou uma sequência diferente aqui de números, tá? Para classificar. Legal, gente? Então, tá aqui um fluxograma para vocês. Eu vou passar também esse exercício pronto, assim como os de ontem também, para vocês, tá bom? Vamos agora para o quarto, dá tempo de a gente fazer, que é o de transfer learning, um outro conceito que nós vimos aqui também, tá bom? Não deixem de salvar, né, o script de vocês, tá aqui o botão save, tá? Enquanto isso, eu já vou abrindo aqui o exercício 4, que eu vi que aqui estamos com o horário um pouco avançado, para dar tempo de fazer também, tá? Então deixa eu fechar aqui essas imagens para não ficar muita coisa aqui na tela. Fechar aqui a imagem da rede. Fechar aqui esse aplicativo. Vou fechar também o exercício. Minimizar aqui, tá? Já basta. E aí a gente vai abrir. Ah, importante, tá, pessoal? Vamos limpar aqui, né, a nossa workspace, tá? Por causa que ele trouxe aqui, armazenou uma série de variáveis, só para não dar conflito, né, com o próximo exercício. Clear, né, o comando clear, ele apagou tudo aqui, o que está na workspace, tá? Deixar zerado aqui a nossa workspace. E aí, agora eu também vou colocar para vocês o exercício 4, que na verdade é este aqui, de Transfer Learning. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse que iremos utilizar, tá? O aprendizado agora por transferência, tá bom? Vamos colocar Leandrão, aqui os arquivos. você Opa, vai vamos lá. você vai mandar o arquivo pro pessoal, né? Vou sim, Do vou 4, sim. beleza. Obrigado. Imagina. Pessoal, aqui eu vou colocar para vocês, então, olha só, 3 arquivos, tá bom? Então, ó, o primeiro vai ser, deixa eu pegar aqui a pastinha correta. O exercício 4 é o primeiro que eu estou passando, tá certo? Deixa ele carregar aqui. Depois, o mesh data, que é um arquivo também em zip, que é esse arquivo que nós iremos trabalhar, tá? Na verdade, essa pasta tem aqui, fotos, né, de materiais do MATLAB, caneta, se não me engano tem um copo, tudo com símbolos aí do MATLAB, por isso que é Mesh Data, né, o material mais comercial do MATLAB. E o terceiro arquivo, gente, é esse daqui. Deixa eu pegar aqui, que é o Mesh Data Test. 3 arquivos. Aí eu vou pedir para vocês organizarem, né, da mesma forma, ou seja, criem, né, por gentileza, uma nova pasta, como pode colocar exercício 4, né, dentro aqui da pasta principal do MATLAB, e lá vocês coloquem esses 3 arquivos que eu passei para vocês, tá bom? O Mesh Data, que é o zip, né? Aí tem o Mesh Data Test e o arquivo do exercício, tá bom? Não esqueçam também de descompactar o arquivo Mesh Data. E eu vou abrir aqui com vocês. Deixa eu, inclusive, acho que ele até já abriu aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá o exercício 4. Esse aqui não é.
Aliás, vou até fechar esses exercícios para não ficar muita coisa aqui na tela. Isso eu vou tirar dessa tela. Feito. Tá aqui, ó, aprendizado por transferência. O solution. Pessoal, enquanto vocês estão colocando aí, né, os arquivos, só vou falar aqui um pouquinho da introdução, né? Então, esse exemplo mostra como usar o mesmo aplicativo que vimos até agora, o Deep Network Design, para preparar uma rede conforme Transfer Learning, aprendizado por transferência, tá? Esse Transfer Learning, ele diz que é muito utilizado em aplicações envolvendo o Deep Learning, tá? Então, aqui, né, foi um conceito que nós vimos ontem, que, em linhas gerais, eu tenho uma rede pronta que ela, por exemplo, já faz classificação de carros. Eu quero que agora ela classifique uma nova classe, por exemplo, navios. Então, eu só troco as últimas camadas por novas, né? Insiro novos dados agora só de navios e faço um novo treinamento nessa rede, só com imagens de navios, tá bom? Então, isso que é Transfer Learning, tá? A base ela já vai ter, né, de reconhecer uma imagem. Eu preciso agora de algo mais específico, né, que são as features dos navios. Legal? Então, vamos lá. Esse é o material que eu falei para vocês, né, que tem aí nesse arquivo, Mesh Data, né, que são materiais aqui de divulgação do MATLAB. E aí a primeira linha que ele fala aqui, né, como sempre, né, tudo começa com carregar os dados, né? Fazer aqui o pré-processamento. Então, vou colocar o seguinte, vou chamar essa variável de folder name. Não esqueçam, tá, pessoal, de descompactar o arquivo. E aí vocês vão ter que utilizar, né, o nome que vocês descompactaram, vocês vão ter que manter aqui dentro, tá? No caso aqui eu deixei o mesmo nome do arquivo zip, mesh data, essa primeira linha aqui. Então, na verdade, essa linha, né, ele vai trazer tudo que está dentro do mesh data para essa variável chamada folder name, bom? Depois, não esqueçam, né, de descompactar aqui o arquivo, como eu disse para vocês, tá? Meshdata.zip, até apareceu aqui já para mim. Ele já até localizou o arquivo. E eu quero que esse arquivo, gente, coloque no conteúdo da pasta folder name. Ponto e vírgula, né? Então, o que eu estou fazendo nessa linha aqui, na linha 3? Descompactei o arquivo dentro do MATLAB pela função unzip e coloquei todo o seu conteúdo na pasta Mesh Data, bom, que está, né, aqui em folder name, tá bom? Vamos aqui novamente trabalhar, né, com Data Store. Então, foi a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Aqui, aliás, pessoal, né, até para a gente ganhar um tempinho, eu mantive as linhas, tá? Já tá as linhas aí para criar um Data Store. São essas linhas aqui, aliás, eu vou explicar cada uma delas, né? Então, a primeira, eu vou até sublinhar aqui, deixar ela uma cor mais diferente. Então, essa primeira linha, ela vai criar um objeto Image Data Store com imagens que estão alocadas lá no diretório folder name, aqui em cima, né?
certo? Depois, essa outra linha aqui, ó, eu vou incluir imagens em subpastas. Igual que fizemos, lembram, né, no exercício anterior, né? Pegamos o Data Store, colocamos as imagens e colocamos lá também dentro desse diretório subpastas para organizar. Bom, terceira linha, né, que na verdade é a linha 7 aqui, ó, é definir que os rótulos dessas imagens são baseados nos nomes das pastas, né? Então, isso tudo o MATLAB já está montando para a gente lá o nome das pastas, conforme aí a classe das figuras, tá? Aqui, na próxima linha, ele fala sobre imagens de exemplos, né? Também deixei aqui os códigos, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente, para ganhar um pouco de tempo também. Então, vou explicar aqui o que faz cada um deles, né? Então, linha 9, o código da linha 9, na verdade, ele conta o número total de imagens no Data Store, tá? Ele vai dar uma geral lá no diretório, né? Depois, a linha 10 aqui, ó. Na verdade, ele vai gerar 16 índices, por isso que o número está 16 aqui, aleatórios para selecionar imagens, né? Para essas imagens virem, né, de forma aleatória. Linha 11 aqui embaixo também, ó. Ela vai criar uma grade de imagens a partir dos índices selecionados. Um mosaico, né? Igual que nós vimos aquele mosaico lá dos dígitos, né? Um embaixo do outro. É isso que eu estou fazendo aqui na linha 11. Bom? Linha 12, né? Essa função bastante já conhecida do MATLAB, onde ela vai gerar uma nova janela de figura. E a última linha aqui, em show, na verdade, ele vai exibir para o usuário a grade, né, que nós montamos aqui com as imagens, tá bom? Eu não vou executar ainda, eu vou só falar aqui as últimas linhas, aí a gente já executa essa parte do código. Próxima linha também que eu deixei para vocês, tá? Na verdade aqui, essa linha 15, né, onde começa com a variável class names, ela irá extrair os nomes das classes a partir dos rótulos das imagens, né? Então, ela vai dividir. Isso daqui é uma caneta, então ela vai criar lá uma classe caneta. Isso daqui é um baralho, aqui ela vai criar uma classe baralho. Isso daqui é um cubo, né? Com a imagem do MATLAB, ela vai criar essa classe chamada cubo e vai, né, distribuir lá as imagens, tá bom? Próxima linha, que é a linha 16. Essa linha é usada para contar o número total de classes diferentes. Número de classes. Certo? E por último, né, e foi igual que nós fizemos no exercício anterior, ó, vocês viram que o processo, né, de gerar o data store é a mesma coisa do exercício anterior, tá? Dividindo, né, os dados entre treinamento, validação e teste. Então, mesma coisa que eu usei, a mesma proporção, 70 para treinamento, 15 para validação e 15 para testes. Legal? Vamos executar esse trecho do código? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Run section. Tem aqui um nome errado aqui. Section. Léo, creio que seja na Sim. linha 3. Ah, ele consertou aqui, viu, Anderson? Consertou? Perfeito. Olha. Consertou. Como eu falei ontem, gente, o MATLAB, né, a gente vai digitando, às vezes, uma coisinha que a gente esquece, uma vírgula, ou, né, um parênteses, ou um nome errado, ele já aponta para a gente, né? Então, olha só, pessoal, essa aqui que é a imagem que está nesse arquivo zip, né? Então, vocês veem que tem aqui, são todos materiais aí referentes à divulgação do MATLAB, né? Então, tem aqui um boné, eu tenho aqui uma lanterna, eu tenho aqui, essa aqui é uma caneta, né? Uma chave de fenda na outra ponta, eu tenho aqui também
baralhos, né, uns cubos com desenhos do MATLAB. Então, são essas imagens aqui que eu pedi para ele exibir, né, que eu vou fazer aqui a classificação, certo? Então, pré-processamento feito, criação de data store também feito, para ajudar a gente aqui no processo de classificação. Segundo passo, carregar a rede pré-treinada. Agora, pessoal, iremos utilizar o mesmo aplicativo, olha só, Deep Network Design, por isso é importante vocês fecharem e abrir de novo para não ficar, né, aquela rede que foi criada no exercício anterior, tá bom? Então, olha só, vamos carregar ele aqui, né, Deep Network Designer. Ao executar aqui, Section, ele vai abrir uma nova tela. Aliás, duas telas, né? A primeira aqui é onde nós definimos qual rede queremos utilizar. Exercício anterior, pegamos do início aqui, nós iremos utilizar essa rede aqui, ó, a SqueezeNet, tá bom? Eu vou abrir ela aqui, vou deixar um pouquinho aqui o cursor do mouse para vocês verem, né? Só que uma observação, reparem que eu tenho outras redes neurais aqui, ó. Por aqui também eu consigo instalar, né? Eu tenho aqui a ResNet, né? A ShuffleNet. Reparem que quando eu não tenho a rede instalada, a rede pré-treinada, ele aparece como um pontinho de exclamação, tá? Então, eu posso também colocar essas redes também e instalar, né? Depois, quem quiser brincar um pouquinho com o aplicativo, né? Pode usar outras redes também. A Conet já instalamos ontem, por isso que ela já está presente. Então, vamos pegar aqui a primeira, tá? SqueezeNet, ó, Open. Ele vai importar aqui para o aplicativo. Aqui toda a arquitetura da rede. Dá inclusive aqui as propriedades, né? O tipo aqui de dados de entrada tem que ser imagens. Tem 75 conexões, 68 camadas. Então, ele mostrou aqui uma visão ampliada da rede. Legal. Vamos agora editar, né, a rede. Vamos agora colocar em prática o conceito de Transfer Learning, tá? Ele fala o seguinte, pessoal, para treinar agora novamente essa rede, né, eu preciso editar a última camada 2D da rede, que chama Conv10. É essa daqui, quer ver? Deixa eu ver se eu aqui, ó, Conv10. Pessoal, ó, se eu contar aqui da arquitetura, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui, ó. Opa. Se eu contar aqui na arquitetura, mais um aqui para ficar bem. Olha só, pessoal. Então, aqui eu tenho a última camada. Então, da verde, se eu contar uma, duas, três, quatro, é a quinta camada de baixo para cima que a gente vai alterar, ó. Tá, até, eu não estou conseguindo aqui com o mouse arrastar esse centro aqui para o meio. Meu mouse não está. Mas essa, deixa eu aplicar mais um zoom aqui. Então, é a quinta camada, tá, pessoal? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. É uma camada aqui na cor amarela, chamada Convolution 2D Layer. Está aqui aparecendo no canto direito da tela, ó. Legal, então, vamos alterar essa camada, né? Ela já está selecionada. Aqui tem um painel de propriedades, né? Uma vez selecionada a camada, ela fica já selecionada, aliás, ela fica marcada aqui em propriedades, certo? Aí, para a gente alterar, pessoal, a gente tem que clicar aqui, ó, Unlock Layer. Eles têm um botãozinho aqui embaixo na tela, ó, chamado Unlock Layer.
Vou clicar, né? Ele pede aqui, ele fala, né, que eu estou desbloqueando aqui as propriedades da camada para fazer edição. Vocês cliquem em Unlock Layer, agora está habilitado. Repare que aqui tinha um ícone, como se fosse não era uma chave, era um cadeado. Então, assim, ele estava indicando que estava bloqueada. Uma vez que eu desbloqueei, né, logicamente, o símbolo aqui do cadeadinho também deixou de existir, tá? Então, gente, olha só, Unlock Layer, qual a camada que nós iremos alterar aqui, ó? Número de filtros, non-filter. Aqui ele está igual a 1000, tá? Vamos colocar aqui em non-filters o valor 5. Então, a gente está alterando, né, para o novo número de classes que iremos treinar a rede. Ah, Leandro, qual classe é essa? Aquele dos materiais de aquelas imagens envolvendo uma nova classe que são os materiais de divulgação do MATLAB, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Alteramos aqui essa camada, tá? Coloquei aqui o número de filtros igual a 5. E agora nós iremos alterar também, pessoal, para que a taxa de aprendizado seja mais rápida, essas duas opções aqui embaixo, ó, é a Weight Learning Rate Factor, eu vou colocar igual a 10. Eu não consigo dar um zoom aqui nesse lado do painel, tá? Mas o nome é esse daqui, ó, Rate Learning Rate Factor. Eu coloquei 10. Então, são 3 parâmetros que vamos alterar aqui, né? O primeiro é o Non-Filters, que eu coloquei 5, tá aqui em cima, tá? O segundo é o Rate Learning Rate Factor, que eu coloquei 10. E o outro é o Bias Learning Rate Factor, que eu também vou colocar 10. Certo, gente? Aqui também, né, bem lembrado aqui pelo Celso, né, para mexer aqui no... Legal, Celso, bem lembrado. Mas eu não sei se é o meu mouse ou com outro mouse que eu tinha, eu conseguia também, né, com um botão scroll, igual no Simulink, né, ajustar aqui. Realmente eu não tinha visto esse campo aqui. O Celso deu essa observação aqui, gente, né, que aqui a gente consegue também ajustar, né, centralizar a rede aqui, né? Eu não consigo aqui apertar, o meu mouse não deixa aparecer o botão de scroll, aí eu podia fazer a mesma coisa aqui também nesse quadrante maior, né? Ajustar aqui a rede, tá? Legal, Celso, valeu pela dica aí. Realmente meu mouse que tá com problema mesmo. Eu nem consigo girar aqui nem para cima, para baixo, nem apertar. Legal, gente. Então, se vocês viram que até agora, né, só aplicativo. Legal. Então, olha só. Aí ele diz o seguinte aqui, né? O mesmo processo. Trocamos aqui os parâmetros, né, dessa camada. Lembram lá do conceito de transfer learning? Vamos analisar? Olha só. Zero avisos, né? Zero erros, então está ok. Tá aqui, pessoal, uma representação, né, da arquitetura da rede, as informações das camadas. Nós alteramos lá a chamada conv10, né? A convolutional 2D layer, tá bom? Alteramos os parâmetros. Mesma coisa também do exercício anterior, ó. Exportar. Depois de analisar, tá tudo ok, a gente exporta.
ele exportou novamente, né, como nós limpamos a workspace, então ele colocou net underline 1, já está lá na workspace. Foi esse o nome que ele deu para essa rede, né, SqueezeNet modificada. Legal, pessoal? Então, feito aqui nessa parte, né, carregamos basicamente o que nós fizemos aqui, né? Implementamos o conceito de Transfer Learning, tá? Então, a gente quer que ele classifique novas imagens, uma nova classe, só alteramos aquelas últimas camadas, né? Aqui, pessoal, mesma coisa que fizemos no exercício anterior, né? Aqui eu resolvi deixar também para a gente ganhar um tempo, né? Já estamos chegando a quase 20 minutos aqui para o término. Então, mas, né, logicamente, essas são as opções de treinamento para essa rede, tá? Escolhidas, né? Mais uma vez, aqui nós temos o aplicativo Experience Manager, que dá mais detalhes, né, de como ajustar essas opções, quais opções escolher, tá? Então, eu deixei até o link aqui também, né, para mais informações, para ajudar vocês nessa parte. Para essa rede foi escolhido essas opções, então, essa linha aqui, 22, na verdade, ela vai, né, a options igual a train options, ela vai criar aqui um objeto com as opções de treinamento. Desta vez eu vou colocar um outro otimizador, lá eu tinha usado o SG, né? Aqui está o Adam, tá? Depois, nessa próxima linha, mesma coisa, né? Vamos pegar aqui os dados de validação a serem usados durante o treinamento. Eles já estão lá estabelecidos, aliás, divididos, né? Lá em cima. Eles estão nessa variável aqui, MDS Validation. A frequência, né? Colocamos aqui também, tá? De validação, né? Então, a validação que ocorrerá, né, a cada 5 épocas, tá bom? Colocamos também aqui para mostrar o plot, o gráfico do progresso de treinamento nessa próxima linha. A métrica usada foi a de acurácia, mesma coisa do exemplo anterior, tá? E aqui eu vou desativar, né, as informações aqui detalhadas do treinamento, né? Vou colocar algo, já tem lá, já está aparecendo, aliás, vai aparecer durante aquele aplicativo, quando a gente abre, ele mostra o treinamento, as informações que a gente precisa já está lá, então não precisa aqui, né? Quem quiser aparecer, é só colocar aqui o argumento como true, né? Que ele aparece, tá bom? Mas vamos deixar por enquanto ocultos, tá? Vamos lá? Especificou aqui as condições, rodei a sessão. Uma dica, né? Eu estou usando aqui o Run Section, posso usar também o Run Advance, que ele roda a sessão e vai para a seguinte, tá? E agora, por fim, treinar a rede neural, tá? Mesma coisa, função trainNet. Então, eu vou utilizar a variável net para colocar todas as informações, todo o resultado final da rede treinada, né, através da função trainNet, utilizando, logicamente, os dados de treinamento, MDS train, net underline 1, que é o nome desta rede que acabamos, né, de alterar, que está salvo lá no Workspace, usando também a mesma função, né, de entropia cruzada. Então, cross entropy. E, por final, respeitando as opções de treinamento, por isso que o options aparece aqui no fim do código, tá? Então, já estão especificadas aqui as minhas condições.
deixar vocês terminarem. Opa, deixa eu ocultar isso e arrastar isso para cá. Lembrando que, né, essa essa é a função, né, que estabelecemos aqui, a cross entropy, né, que é a perda de entropia cruzada, só recapitulando, né, na verdade é a função de perda, muito utilizada aqui em problemas envolvendo classificação de imagens. E quanto menor esse valor, melhor será a predição que a rede irá fazer, tá bom? Na verdade, é a relação, né, da predição com o rótulo real, né, essa relação entre esses dois parâmetros. Legal, gente? Vamos treinar então. Run em Advance. Mesma coisa. Se tiver a GPU em suas máquinas, o MATLAB vai acessá-las para fazer o treinamento, como é o meu caso aqui, ó. Tá aqui, né? Todo o processo de treinamento. Ele plotou aqui a imagem para gente. E vamos testar, né? Run section. Lembrando que esses dados aqui também, aliás, essas linhas de códigos, tá? Da parte de teste eu deixei também. Pronto para vocês. Opa, sumiu aqui a tela. Deixa eu pegar aqui meu outro arquivo do MATLAB. Fechar esse aqui que não precisa. Tá aqui, pronto. Então, tá aqui a matriz de confusão, né, que aparece aqui embaixo. Aliás, já testei aqui o código. Deixa eu falar para vocês, né, um pouquinho dessas linhas, né, que eu coloquei aqui já, deixei pronto. Então, na verdade, essas linhas aqui são para classificar as imagens de teste, tá? A primeira aqui, pessoal, é input size. Na verdade, ela obtém as dimensões da entrada da rede, né, que a gente estabelece lá no início, tá? Depois aqui, ela criou aqui um data store com essas dimensões de entrada, tá? Depois a y-test, né, que começa aqui com a variável y-test, ela vai realizar as previsões nesses conjuntos de dados de teste, tá? Depois a próxima linha aqui, ela vai converter os scores em rótulos, certo? Não foge muito da sintaxe que utilizamos também no exercício anterior, tá? Depois aqui a linha para visualizar, né, a precisão da classificação, que é essa daqui, tá? Na verdade, ela vai obter, né, os rótulos reais do conjunto de teste, vai gerar uma janela de figura no MATLAB e vai plotar a matriz de confusão, tá? Na verdade, aqui os que estão nas diagonais, né, foram que o MATLAB conseguiu classificar corretamente. Então, a classe real tinha dois bonés e realmente ele preveu como dois bonés, né? O cubo ele preveu dois cubos e realmente eu tinha dois cubos, né? Os playing cards preveu dois e realmente tinham dois, tá? Então tá aqui a matriz de confusão, né? Muito utilizada para fazer essas análises de predição.
E por fim, pessoal, o que que nós fizemos, né? Por enquanto, nós só testamos, né? A gente treinou a rede e testou agora com aquela última camada alterada. Agora vamos jogar aqui mais uma imagem, fora desse dataset que a gente montou, o Data Store, que é aquela imagem que está fora do arquivo zip. Lembram dela? Eu passei 3 arquivos, né, para vocês colocarem, né? Então, inclusive ela está no formato de JPEG, tá? Então vamos selecionar aquela imagem. Eu vou armazená-la aqui na variável green, chamando a função inRead. Aliás, esse arquivo ele chama até metadata.jpg, ponto e vírgula. Então, pessoal, só dá uma pausa aqui, um parênteses, né, para a gente seguir a lógica aqui. Então, eu desenvolvi a rede, né? Aliás, aplicamos o conceito de Transfer Learning, fizemos um novo treinamento apenas com aquelas imagens, as novas classes que a gente quer que essa rede reconheça agora, que são os materiais lá de divulgação do MATLAB, tá certo? E agora, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma outra imagem, fora daquele conjunto de dados que a gente utilizou para treinamento, validação e teste, uma nova imagem, tá? Para estar inserindo na rede para ver se realmente ela aprendeu. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Ah, é só uma imagem? Podia ser mais? Podia ser mais. De repente eu tinha uma pastinha lá chamada imagens e com outros lá materiais do MATLAB de divulgação, né? Com o símbolo lá do MATLAB. Eu podia jogar agora também ao final do processo de treinamento e teste para ver se está tudo ok, né, com a minha rede. Bom, para ver se ela, né, realmente botar ela para funcionar, reconhecer aqui e classificar as minhas imagens. Então é isso que a gente está fazendo agora, né? Vamos pegar uma imagem fora daquele conjunto que utilizamos para treinar, validar e testar a rede. Então, por isso que é o terceiro arquivo que eu passei para vocês, tá bom? Que está em JPG. Então, aqui, vou selecionar esse arquivo, vou classificar aqui a imagem, aliás, até deixei também para vocês aqui a linha de código, né? Essa linha aqui, na verdade, ela vai realizar, né, efetuar a previsão, a rede neural vai efetuar a predição, tá? Com essa linha e salvar, né, os resultados aqui, armazenar em scores. A minha rede, eu chamei aqui de net. Essa outra linha aqui, tá? Ela vai converter os scores, as pontuações nos nomes, né? Ou seja, nos rótulos, tá bom? É isso que essa linha irá fazer, por isso que tem a opção, né? Score to label, tá aqui, tá? E a última linha que eu deixei em branco é para exibir a imagem. Mesmo processo, figure, show para mostrar a imagem e o título. Para mostrar aqui, né, o rótulo previsto e o seu score correspondente. Então, string ou finalzinho aqui de... Na verdade, eu tenho uma... Aqui eu tenho um parênteses. Vou colocar certinho para não dar erro depois para a gente aqui. Então, score, 2 pontos. Sim, ok. Mais... Então, aqui, na verdade, estou montando, né?
Cadê o sinalzinho de mais aqui? Tá aqui. A forma como o MATLAB irá girar a nomenclatura, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Title string aqui é label. Label mais score, as duas aspas. Getter score mais... Legal, gente. Tá essa última linha aqui. Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês terminarem também. Então, na verdade, essa última linha, né, ela vai definir aqui o título da figura com base, né, na classe prevista, por isso que aparece o label aqui, tá? E o respectivo score de confiança, né, a pontuação, também eu quero que apareça, por isso que aparece o score aqui da figura, tá? Então, vamos lá, pessoal, executar essa última parte do código. Run section. Opa, ele deu um erro aqui. Ele não encontrou o mesh data. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado aqui. O Léo? Oi, Andres. Você conseguiu Sim, identificar sim, o que que tem eu... o nome teste depois da. Ah, tá, onde que Só é? colocar teste no nome da imagem, data test. Data, aí tem. No nome Nessa do linha arquivo. 40? Isso, na linha 40 mesmo. Mesh data test. O nome do arquivo. Ah, tá. É Isso, verdade. É perfeito, Léo. diferente do nome da pasta. Joia, valeu, Andrews. Valeu. Joia. Vamos lá, gente. Run section. Opa, agora o X. Será que o X aqui é minúsculo? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui o meu... Em algum lugar aqui, deixa eu ver, teste, aqui tá certo. Deixa eu ver, pessoal, o que que aconteceu Parte aqui. da linha 40, Léo. Linha 40 em Tem mais read. esses dois códigos aí. Esses dois. Ah, tá, tô Eu vendo aqui, mandei no gente. chat. Já sei, ó. Isso mesmo, meu Deus. Faltou aqui, ó. Gente, como ele tá pedindo para redimensionar, né? Ele tá chamando o X lá em cima. Exatamente. Em resize, em... Então, pessoal, por gentileza, me desculpe aqui a minha falha. Completem aí também, tá? Um... Faltou essa parte aqui do código justamente definindo, né? Isso. O X aqui, ó. X é igual, agora sim, ó. Single. Tô. Deixa eu conferir aqui, ó. In read mesh data test, JPG. Depois aqui embaixo, resize. Aliás, é in resize. In resize. In input size. 2. Legal. X single in. Beleza, pessoal. Então, na verdade, essas duas linhas aqui que acrescentamos, né? A primeira, ele vai redimensionar a imagem, por isso que a função está aqui, ring size, e a segunda, converter, né, para o tipo de dado single do MATLAB, tá bom? Vamos lá agora. Isso. Inclusive, ele até apareceu, né, a figura aqui em forma de matriz, né? Se eu quiser aqui ocultar a matriz, só colocar aqui ponto e vírgula também, ficar todos esses números aqui, prontinho, pessoal. Tá aqui, ó. Executou o código, tá? Então, ele marcou aqui, né, que essa nova imagem que eu joguei lá na rede, que eu editei, né, que nós editamos, aliás, ele definiu que é um cubo Matrix, né? Realmente é um cubo Matrix, tá? Com design aqui do MATLAB, tá bom?
Pessoal, bom, faltam aí 3 minutinhos, tá? Deixa eu manter um pouquinho aqui só, né, para quem está terminando aqui os códigos. Coloquei aqui alguns links, né, referente a algumas funções aqui interessantes que a gente utilizou, tá bom? Aqui, então, eu selecionei, né, a rede SqueezeNet. Então, pessoal, é isso, tá? O que, aliás, eu vou até colocar para vocês. Não se preocupem, tá? Quem não conseguiu terminar, gente, né, às vezes a gente tem que ver uma tela, colocar aqui o código na outra, o Leandro falando, o Leandro, né, explicando, e às vezes fica meio difícil. Então, eu vou passar para vocês, tá? A solução, né? Não se preocupem, tá bom? E eu vou colocar também para vocês, ó, aqui na tela, como a gente tem, né, diversas programações aí referente ao Masterclass, uma sugestão, né? O que que vocês gostariam de ver aí nos próximos anos, nos próximos meses, tá bom? Vou deixar esse QR Code, e aí a gente finaliza aqui também, né? Agradeço aqui já de antemão a participação de vocês, o Andrews também, a Mariana, agradeço o suporte que eles me deram. E obrigado, né, por vocês acompanharem aqui a gente. Vai ter agora às 7 da noite a segunda sessão, né, a reprise do que nós vimos aqui, tá bom? E espero que eu tenha aí, né, passado um pouco dessa, nem, como eu disse ontem, né, nem a ponta do iceberg que o MATLAB faz, né, em termos de IA, né, isso aqui bem básico, né, bem em linhas gerais, né, o que que o MATLAB pode fazer aí dentro desse campo, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso. Deixar manter mais um pouquinho aqui o diagrama na tela, tá? Para vocês escanearem, né? E aí deixam aí as sugestões. Então, a gente também, como conclusão, vocês repararam, né, que sempre seguiu esse mesmo fluxo, né? Preparar os dados, depois a gente divide, né, o conjunto de dados em treinamento, validação e teste, a gente prepara a nossa rede, né, faz o treinamento, faz o teste e, por fim, faz a tarefa destinada, né, que no caso aqui foi a classificação, tá bom? Então sempre segue, né, esse fluxo de trabalho, tá? O que nós fizemos nos 2 dias e nesses 4 exercícios foram, foi seguir esse fluxo, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aqui, né, eu tô vendo vocês agradecendo aqui, eu que agradeço, né, a presença de vocês e nos vemos aí nos próximos eventos, né? Tem aí a nossa agenda de webinars, então espero que vocês também nos prestigiem com a presença por lá também, tá bom? No mais, muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Até mais.